Então, mais uma vez aí, boa noite. Para quem o pessoal não entrou ainda, formando. Chama aí, Rodrigo, quando der que eu te aceito aqui, entendeu? Que eu acho que é isso que deve estar acontecendo. Tirar o boné aqui que tá muito quente. Bom dia, ô Combinha do Bem. Parabéns, meu amigo. Como é que você tá? Obrigado por comparecer aí e participar. Esperar o Rodrigo entrar e pedir para acessar aqui. Ele entrou. Vamos ver. Aí agora acho que vai dar. Rodrigo, deu certo aí? Aí, e agora você tá me vendo? Tô te vendo não. É, Só tô não vendo só sei. mim mesmo. Ah, mas Deve ter vamos alguma lá. outra configuração aí do Deve seu ser, Instagram. cara. Não Eu sei tô como te foi. vendo, tô vendo normal aqui, você na parte de cima e eu na parte de baixo, bem tranquilo. E Não, daí mas embaixo a beleza. galera conversando. Não, tô vendo bastante gente acenando aqui. O Leandro, o Leonardo aqui de Goiânia. Vi o Combinha do Bem aí, nosso amigo. Olha o Faz, Douglas, faz um trabalho, meu Combinha do Bem, amigo. faz um puta de um trabalho aí com as crianças. Mas vamos lá, cara. É isso aí, hoje é o dia de você contar para nós aí, pro nosso pessoal, pros fusqueiros aí do Brasil, um pouco dessa fase sua, da segunda fase, contar um pouco da primeira fase, que eu lembro que foi bem conturbada, né, no início. Foi tumultuada. É, foi tumultuada aí, falar um pouquinho da picada café aí, da cerveja que você está levando para entregar lá pro pessoal do Alasca, é isso? Eu tô Fazer levando algumas esse. cervejas para abrir lá, de alguns apoiadores. É, E daí a minha missão é levar essas cervejas para tomar no Alasca. Cervejas lá da é, região para tomar lá, abrir lá. e trazemos de lá para nós, E né? trazer com certeza algumas de lá, certamente. Imagina, será? Aí na Picada Café tem bastante cerveja artesanal, né? Tem bastante. Fábrica, né? É uma região muito feliz nesse sentido, porque tem várias cervejarias na cidade, mas também é uma região que tem muita cervejaria. Nova Petrópolis, Feliz, Linha Nova, Dois Irmãos, que são cidades vizinhas ali, própria Gramado, Canela, Caxias. Tem cervejarias de ótima qualidade, cervejas multipremiadas, São Vendelino. Então toda aquela região ali eu não quero cometer nenhuma gafe, mas eu acho que é uma das regiões mais bem servidas de cervejarias do Brasil. Tem muita cervejaria concentrada naquela região. O sul tem bastante, eu acredito que sim, essa região ela é bem agraciada, né, véio, com os fabricantes de cerveja, né? Sim, Tanto quanto você vai aí no Rio Grande do Sul, você nem sabe o que, que você bebe direito. Tem verdade, tem muita tanta, opção. tem muita opção. Mas isso é bom, né, cara? Porque e são cervejas boas, né? São, A maioria todas são elas. É difícil para te achar uma cervejaria ruim aqui na região, não tô lá, né? Lá na região, é, você tem que procurar. Você tem que procurar. Ah, hoje eu quero tomar alguma coisa que não seja muito boa. Você tem que procurar para achar a cervejaria, porque não tem. Cervejarias da região são todas elas alto padrão de qualidade, insumos de ótima qualidade. Muitas delas são muito premiadas. Então, nesse sentido, a gente está muito bem servido. E aí eu juntei isso tudo numa viagem de Fusca. juntou duas coisas boas, né? Sim, na realidade três, né? Eu costumo dizer que é a junção de três paixões, que é o cinema, o Fusca e as cervejas. É verdade. Inclusive, eu lembro que né, naquela primeira fase lá você teve um trabalhão lá com os suas imagens lá que sumiu, né, cara? Sim, Roubaram, né? sim. Esse foi uma das piores coisas que poderiam ter acontecido na realidade, eu acho. Não, pior não, né? Pior eu poderia ter morrido na viagem, isso não aconteceu, graças a Deus. Eu acho que foi uma das coisas que eu não esperava que fosse acontecer, até porque foi na última cidade, sabe? Tava chegando em casa, a poucos quilômetros da minha casa, muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana mesmo. E aí, mas foi um descuido. Foi um descuido da minha parte, eu assumo também a responsabilidade nesse sentido, que eu sempre levei a necessaire onde ficavam os HDs comigo. E justamente naquela noite
eu baixei a guarda e deixei no carro. E aí aconteceu, infelizmente. É isso. Levaram. Acontece, né, cara? Infelizmente. O ruim é perder todo aquele banco de dados, né, cara? E isso Sim, atrapalhou, né, bastante o projeto. atrapalhou bastante. Eu fiquei bem mal, sabe? Tipo, psicologicamente me afetou bastante. E financeiramente também, porque eu tinha trabalhos meus naqueles HDs. Inclusive, tinha uma série em parceria com a Record, lá de Santa Catarina, de Florianópolis. E aquela série, eu lembro que roubaram, furtaram o De Niro em agosto. E a série, o trabalho que eu tinha para entregar, ia ao ar em outubro. E já Que estava isso, pronto. cara? Ele estava pronto. Foi um ano e meio de trabalho, de filmagem, edição. Era só entregar, fazer uma mixagem, tirar o CPB e entregar. E aí, quando levaram, levaram todo o material. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para casa e perguntar para Joyce se eu tinha o backup desse material bruto no computador. E aí eu tinha, Não. só que eu tive que voltar para Ah, casa e editar tudo de novo. E demorou mais um ano daí. Ou seja, o que projeto foi isso. lançado com um ano de atraso. Perdi muita coisa de outros trabalhos também. Ou seja, financeiramente foi um rombo gigante na minha vida. E aí eu fiquei mal, fiquei deprimido. Demorou alguns meses até eu me reerguer, mas aí eu tenho uma parceira lá, que é a Joyce, que me deu uma força, os amigos, e aí fui retomando, retomando. Entreguei o trabalho, foi ao ar em novembro do ano passado, e aí o ano passado também foi bem complicado aqui no sul por causa das enchentes. O Danilo também sofreu muito porque ele ficou exposto, o assoalho dele estragou, tive que trocar o motor. Então, foi uma coisa acontecendo, uma coisa Uma, sucessiva da outra. uma atrás Pra, da outra. que abala bastante as estruturas, mas no final deu tudo certo. E aí, conversando com a Jéssica, eu disse: não posso mais esperar, eu acho que tem que ser esse ano. Se eu ficar esperando dias melhores, esses dias pode ser que não venham. Eu acho que eu tenho que começar a ir melhorando na estrada. E Ca- não vou ficar esperando. eu lembro das imagens lá, né? Aquele rio lá era bem aí perto da sua casa, né, cara? Coisa. Tem um rio que passa do lado da minha É, casa. E esse rio invadiu a nossa garagem. O Deniro teve que sair da garagem, né? Mas a gente não foi tão. A nossa casa não foi tão afetada quanto a casa de alguns vizinhos e a região mais para baixo. A região mais para baixo sofreu bastante. Tipo, São Leopoldo, Canoas. Foi um momento bem difícil aqui no Rio Grande do Sul. E faz um ano, né? Faz exatamente. Hoje faz exatamente 2 anos que iniciou a Expedição Malte na prática, né? No dia 21 de abril de 2023 eu saí rumo ao Ushuaia. E o ano passado, mais ou menos nessa época, começaram as enchentes. Mais ou menos nessa época. E, e o meu ponto de vista é que as enchentes afetaram muito mais o Rio Grande do Sul de uma forma muito mais radical e muito mais, digamos, agressiva do que a própria pandemia, sabe? Eu acho que a pandemia não fez tanto mal quanto fez as é. enchentes. Porque as casas Não. ficaram todas embaixo d'água, acabou com os negócios. Se tu tinha um negócio pequeno ou grande, todo o teu estoque foi para o espaço. Enfim, foi uma coisa. Só quem viu mesmo, quem estava lá para entender a proporção de tudo aquilo. Mas estamos aí, seguindo em frente, né? E graças a Deus, na estrada novamente. A pandemia, como se diz, foi uma coisa gigantesca, mas aquela enchente ali do Rio Grande do Sul, materialmente falando, né, também, lógico, quantas vidas que se foram, ainda até hoje tem pessoas aí que vai demorar anos, né, para recuperar aquilo, né, cara? Sim, com certeza. Fábrica, casa, loja, sei lá, é Total, e complicado. mexeu em todos os mercados, né? O meu mercado do audiovisual mexeu total. E como eu tinha ali uma proximidade muito grande com o pessoal das cervejarias, também, cervejarias foram afetadas. Eu acho que não teve mercado no Rio Grande do Sul que não foi afetado. Não teve ninguém que possa dizer, eu saí ileso disso. Todo mundo, de alguma forma, foi afetado ou financeiramente ou psicologicamente. Né, era impossível o cara escapar daquilo, né? Quem estava ali, Não infelizmente. tinha como. Quem estava no Rio Grande É, do Sul não tinha como. não Quem tinha estava como. ali viveu aquilo. Mas agora, né, como se diz, Bola pra frente. bola para frente, né? Vida que Ainda bem segue. que o, ainda bem que o projeto está em pé, né, Rodrigo? Ah, Porque não vou desistir. é,
para nós que gostamos tanto, tanto, né, cara, de ter aí alguém rodando aí para a gente poder falar, e, enfim, Sim, faz falta, né? Faz falta. sim. Faz falta, sim. É legal quando E esse tempo que eu tava parado, eu ficava procurando no Instagram pra ver quem é que tá viajando, quem é que tá na estrada. Daí eu via também alguns fico que tá, procurando. assim, quem é que tá lá, com quem é que eu posso falar. Eu fico procurando e aí tento fazer amizade, às vezes o cara tá viajando aqui por perto, enfim. Mas o seu oficialmente dia 16 começou, né? A segunda fase aí do projeto, né? Sim. O prefeito até já te deu a bandeirinha pra você levar Não, para Alasca. prefeito Daniel aqui de Picada, eu falo daqui, mas é lá de Picada Café, da minha cidade. Um, um cara muito gente boa do município que valoriza muito a cultura do município, porque é uma cidade que tem uma ligação muito forte com a cultura alemã, que é uma cidade de colonizadores alemães, que tem muito a ver com a cultura direto com a cerveja. A cerveja está muito ligada à cultura alemã. E ele vislumbrou que eu estava levando o nome de Picada Café para onde eu estou indo, em nome da cerveja também, e deu maior apoio. E me entregou, fiquei surpreso porque eu não sabia que ele ia fazer isso. E me entregou a bandeira de Picada Café para eu levar para o Alasca. E isso foi muito legal. Eu fiquei muito É feliz quando ele legal, me né, deu a cara? Você bandeira tá realmente representando aí o do município. Picada Café, município. É, muita gente não conhece, nunca ouviu falar. Enfim, e agora você vai levar o negócio lá para o outro lado, lá para o Alasca, como se diz aí, atravessar boa parte aí das Américas aí com uma história de uma cidade, como se diz, exemplar, né, cara? Porque é igual você falou, né? Aí todo mundo aí correndo atrás, aí, esperando aí tudo que aconteceu e fazendo aí uma coisa boa, né? Que todo mundo gosta, que é uma cervejazinha alemã mesmo, vamos dizer assim, praticamente 100% alemã, né? Vamos dizer assim, não é só porque não está sendo feita lá na Alemanha, né? Mas está sendo feito pelos alemães, as pessoas, né? Os descendentes, e o Sim, cara sabe sim, sim. fazer isso aí de corte salteado, né? É, Picada Café tem essa proximidade. Eu lembro que quando eu conheci Picada Café, eu tava começando a namorar com a Joyce, que eu tô já faz 10 anos, vai fazer 11 anos. E ela Aí começou a me isso aí levar é, para conhecer. não é namoro mais não, né, cara? Não, não, a gente é casado, mas quando a gente tava Ah, começando a tá. namorar, e aí eu tava Ah, produzindo um filme, e ela começou a me levar pro interior de Picada Café. E eu comecei, as primeiras festas que eu fui foi as festas de comunidade. E o que me chamou muita atenção é o quanto a cultura era muito diferente. E não é tão longe de Porto Alegre, mas era uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumado. E as pessoas, todo mundo falando em alemão, as pessoas, todo mundo, tipo, tu via que era totalmente parecido, estava em outro país. E aí eu comecei a conheci Nova Petrópolis, interior de Picada, e comecei a me apaixonar pela região. E a primeira ideia foi, puxa, eu poderia trazer meu filme para rodar aqui. E aí levei o filme, foi bem difícil também. Levei o filme para fazer lá, inclusive o filme tá no Prime Video, chama Pura Ficção, filme bem bonito, que mostra muito lá da região, quem quiser assistir, de Picada Café, legal, em cara. Nova Petrópolis. E aí a minha esposa, a Joyce, ela queria ir para Porto Alegre. E na época eu morava em Porto Alegre. E aí eu comecei, a gente alugou um apartamento perto da produtora que eu tinha na época, e ela começou a ir para Porto Alegre. E aí teve uma das vezes que eu não consegui buscar ela na rodoviária e ela pegou um taxista para ir para casa. E esse taxista estava alterado, tinha consumido álcool ou sei lá, alguma outra coisa e ela dizia para ele para um lado, ele ia para outro. E ela me ligou pelo celular, apavorada, dizendo: "Não, o taxista está indo para o lado totalmente contrário do lado que tu me ensinou". E Que aí acabou a isso. bateria dela e ela chegou em casa chorando. E aí eu disse: "Ó, isso é Porto Alegre. Tu quer vir morar em Porto Alegre? É, é só. Isso não vai ser a primeira nem a última vez que vai acontecer. Vai acontecer É, isso. Isso faz parte de Porto Alegre, grande cidade". E ali eu aproveitei e coloquei na cabeça dela que a gente poderia ficar junto e morar em Picada Café. E aí foi uma forma que eu encontrei de me mudar para Picada Café. E tô lá já faz 10 anos. Vai fazer 11 anos. Já conheço todo mundo lá, já fiz 2 filmes lá. E levo o nome da cidade para onde eu vou. Amo aquela região, amo as pessoas de lá, tenho muitos amigos. E quero levar agora a bandeira que eu ganhei do prefeito Daniel lá pro Alasca
e enterrar essa bandeira lá, dizer que teve um picadense que foi de Fuca para tomar cerveja no Alasca. É verdade. Pregar uma plaquinha do Fusca lá naquela, né, naquela Ah, sim. floresta das placas lá. Eu tenho lá, eu tenho no carro, inclusive, eu vou tirar do carro para colocar lá. É, é interessante. Cara, então, tava falando com esses dias aí com o pessoal, um amigo nosso aí, os Fusqueiros aí, o Nauro e tal. A gente sempre toca no assunto, né? E aí, até ele tá aqui, vai estar aqui. Essa semana ele esteve aqui, semana passada, foi para Porto Sim, eu Alegre e vi, ia eu voltar. acompanhei. Né? Aí a gente tava até falando, tentando fazer aquele encontro, né? Lá vamos fazer o encontro aí dos viajantes aí no Rio Grande do Sul, aonde, né? E aí acaba que o negócio não vira porque, como se diz, cada um com seus projetos individuais, né? E aí eu falei, não, mas tem o Rodrigo, meu amigo, ele tá com o pé na estrada, né? Aí ele falou, é verdade, é mais um que a gente não pode deixar de ver, né? Acontecer. E isso vai ser muito legal, cara. Pelo menos para nós, né? Assim, para quem gosta de viagem, né? Sim. E viajar de Fusca é outra história, né, cara? É, tem dois tipos de viagem. Tem que viaja e que tem que viaja de Fuca, né? Diferente. É. São dois tipos de viajantes. E eu achei muito interessante essa questão aí do apoio, né, cara, da prefeitura, do cara dar um. Por mais que o cara pense, ah, pá, mas uma coisa simples, mas é um Não, incentivo, é um né? incentivo, sim. É um Saber que incentivo. você tem uma missão, ó, o cara deu uma bandeira aí para me fincar lá no Alasca, enfim, vai chegar longe o negócio, né, cara? E isso é uma valorização, saber que tu não tá viajando, que o município sabe que tu tá fazendo, sabe que tu tá levando o nome do município, né, que tu ama, o município que nem teve um caso muito engraçado que aconteceu quando eu tava em El Chaltén. Tinha muita neve lá. E aí eu fiz uma trilha para chegar no Fitzroy e tinha muita neve, aquela neve fofa que pede para te escrever na neve. E aí eu escrevi, a minha esposa depois reclamou, por que tu não escreveu o meu nome lá? Eu fui lá e escrevi picada, café e botei o coração em volta, sabe? É, ficou com Deixei eu ciúme. vir. Daí a minha mulher, tu foi escrever o nome de picada, mas não escreveu o meu nome. Hoje em dia ela acha que foi bom ter feito isso porque eu fui autêntico ali no momento e dizendo, pô, eu tô aqui, eu sou de Picada Café, eu vim de Picada pra cá. E como eu falei, tipo, eu falo pra todo mundo que eu amo a cidade, que eu quero ficar velhinho ali na região. Não, Picada é muito próximo de várias cidades, então aquela região ali ela é meio que, embora tenha municípios pequenos, mas é uma região muito parecida, justamente por causa da cultura alemã. E, e esse apoio do prefeito para mim foi muito bom porque o prefeito ele dando um aval, tipo, a comunidade te abraça também, te abraça, te apoia. Eu fiz um evento lá para arrecadar fundos chamado Chicken Malt, que era um evento cervejeiro, onde as pessoas pagavam ingresso, comiam frango e tomavam cerveja à vontade. E aí o prefeito estava presente, o prefeito foi lá, comprou ingresso, postou na página da prefeitura, e isso vai fazendo com que a comunidade venha, ó, o prefeito está ali, vamos. Porque o prefeito é um formador de opinião, né? Ele é um cara que traz outras pessoas. E o Daniel já tinha sido prefeito de Picada Café, e eu estou muito feliz que ele voltou agora para cuidar da cidade, porque ele é um cara que valoriza muito a cultura de Picada Café. Cara, eu queria dar boa noite aí pro Sam, pro Emerson, pro Fernando lá Vamos de lá, vamos Jataí. lá. Olha, O ó, Sam, a galera tá entrando. a galera tá entrando, o Sam tá lá na Califórnia, o Emerson tá aqui perto de Goiânia e o Fernando lá de Jataí. O Fernando tá até perguntando algumas coisas aí, mas nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, né? Que é a questão de organização aí na viagem e tal. Sua viagem, na verdade, já começou, né, cara? Já, eu tô na Você já viagem. tá. Tô em Hoje você tá viagem. onde? Eu tô em Estrela. Eu tô Ah, em Estrela, hospedado na casa do Mica. O Mica foi o fundador de uma cervejaria muito importante, não só no Rio Grande do Sul, mas acho que no Brasil, chamado Cerveja Coruja. E foi uma das primeiras cervejas artesanais, eu acho, a realmente Uhum. disputar, a quebrar as fronteiras do estado. E eu sou amigo dele desde 2006. E ele que, de certa forma, me trouxe para o universo cervejeiro, ele e o Rafa. E aí eu vim para cá para conversar com ele, porque quando eu vim do Ushuaia, eu saí do Ushuaia, entrei por Uruguaiana, aí aconteceu lá o furto do De Niro,
Uhum. E aí eu saí de lá bem mal, sabe? Saí bem mal. Foi uma saída bem. Porque eu já não tinha mais câmera, não tinha mais HD. E aí eu vim e fiquei uma semana aqui na casa do Mika também, me recobrando pra voltar pra casa. Tipo, pra chegar bem em casa. Fiquei aqui um tempo sozinho, tipo, fazendo uma análise de tudo que tinha acontecido pra recobrar, retomar as energias pra ir pra casa. E aí eu combinei com ele que quando eu fosse começar a segunda parte da viagem, a segunda etapa, eu voltaria pra cá para dar start do momento da onde eu parei, porque eu vim, parei aqui e daqui eu fui para casa. Então eu voltei Ó, os quilômetros para trás para partir daqui. deixa eu te falar aqui, ó. O Sam falou pra você passar na lá na Califórnia, e é pra guardar o Fusca lá na casa dele. Então lá Pô, você já será tem uma honra, garagem. vou passar. Califórnia tá no meu. Nossa, quero muito conhecer Califórnia. Tem muito a ver com o meu sonho de infância, sabe? Cinema, Pô, tudo. Os Estados Unidos né? tem muito a ver. Eu tô indo pela cerveja, mas eu digo pra minha mulher, cara, eu vou chorar todos os dias quando chegar nos Estados Unidos, porque tudo que eu vou ver, eu vi na minha infância, sabe? Memória afetiva vai ser todo dia. Eu vou olhar para os lugares e dizer, ó, aqui foi gravado tal filme, aqui foi tal filme, aqui foi isso. Isso eu sei que vai ser muito marcante na minha vida. E com certeza Cara, a Califórnia estarei lá. quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu ia, minha ideia era ir para Califórnia sempre, né? Mas assim, eu nunca consegui ir lá, cara, na Califórnia. Não sei por quê. Nunca tá no roteiro, entendeu? E agora você vai chegar lá, vai conhecer o Sam, já vai guardar o Fuscão lá Ó, que e legal. provavelmente você vai tomar aquelas zipazinha boa que tem por lá, né, cara? Então, Tem. pensa. Califórnia tem muitas cervejarias boas. Estados É, Unidos tem, é o maior mercado artesanal. é Nossa, bom demais. é bom demais. Isso, obrigado pelo convite, eu vou aceitar sim. É, não pode recusar, não. Não, não vou não. Eita, cara, bom demais, velho. Eu tava aqui, os meninos tá perguntando aí, e vamos entender um pouquinho do seu roteiro. Você disse aquele dia você disse no grupo lá, pra quem não sabe, nós temos um grupo, tem alguns viajantes Fusca. Acho que o único que não viajou lá fui eu ainda, né? Mas tu junta a galera, né? Tem um cara que junta a galera. É, eu junto todo mundo lá, entendeu? Aí já saiu da Picada Café, vai. Sabendo que você sai do Brasil aí de Picada e vai parar no Alasca, né? Eu costumo dizer que a viagem teve data para iniciar, mas não tem data para acabar, finalizar. Não sei quando ela vai acabar, quanto tempo vai demorar. E eu condicionei, eu preparei minha vida desde 2020, que eu tô trabalhando, que eu tô conduzindo a minha vida para fazer essa viagem, para realmente parar com tudo. E eu não digo parar com tudo porque não é uma viagem, eu não parei a minha vida e comecei essa viagem. Não, essa viagem ela se tornou a minha vida. Então, durante o tempo dessa viagem, essa vai ser a minha vida. Tipo, o É, carro vai ser minha casa. seu trabalho tá aí também, né? Ali Embutido também É. eu vou tentar trabalhar no caminho com fazer a mesma coisa que eu fazia, com audiovisual, com conteúdo, nos estados, nas cidades, nas cervejarias que eu for passando. Agora a gente fez boné para tentar vender no online para ajudar na questão financeira, vai Uhum. ter apoios. Então, a minha vida agora é isso. E foram anos de trabalho para chegar, não foi assim, acordei no dia e fui lá, peguei o Fuca, não. Foi muita preparação do carro, teste, pneu, mecânico que não dê certo, até encontrar um mecânico bom, absorver informações. O Nauro é um cara que eu admiro pra caramba. Eu costumo dizer que o Nauro é o meu, digamos que é o meu mentor nessa área, eu respeito muito ele. E ele me fala coisas que, sempre que eu vejo o Nauro, ele fala alguma coisa que vem pro meu coração, mas fica batendo no Que- meu inconsciente, sabe? Que me dá é. uma luz, sempre. Cara, Então, O Nauro é um guru, vamos dizer assim. é um guru, exatamente. Eu não sei nem se ele vai gostar, mas assim, mas, porra, quem que não se inspira no cara, né, velho? Não tem Verdade. quem, não tem como, né? Não tem. E, Ele é um. e ele é bem disposto, ele ajuda, fala e troca ideia, contribui. Acho não, tenho certeza, né, cara? E quem se aproxima ou Sim, tenta saber ou tenta, né, trocar uma experiência com ele, sempre tá saindo, ganhando muita coisa no sentido sim. de conhecimento, né, cara? Sem Sai. Sempre falar, melhora. É uma é, pessoa que agrega em todos os sentidos na vida de qualquer um. agrega Principalmente dos demais. viajantes. Na época, cara, eu gosto sempre de mostrar. Sim. É,
que é a obra do cara, assim, uma obra de vida, e o cara pensa, ah, será que esse livro aí fala de peça de Fusca, de concerto? Sim, Não, fala de vida. assim, fala de vida, né, cara? E o cara lê esse livro aí, quem não leu, procure a ler, entendeu? É igual o Sam falou, é o professor das estradas, entendeu? Exatamente. E ali tem muita coisa legal, cara. É um livro que você lê uma vez, lê duas, três, para você entender cada fase do livro ali, entendeu? Então, assim, a maneira que ele escreveu um livro muito inteligente, assim, né? Falando como para quem escreve, né, cara, e gosta de leitura, é muito interessante, a leitura boa e agradável. É verdade. E tudo, né, que o cara, tudo que está ali, você pega aquele livro ali, você pode ler, você vai ter alguma coisa que vai estar te ajudando aí na sua viagem, enfim, na vida. É muito bom, Sim, de cara. alguma forma tu vai se identificar e vai poder usar alguma É. coisa. Exatamente. E é um cara, assim, cara simples, cara gente boa, tá louco, assim, é muito bom, sabe, cara? É, eu sou Então, muito. eu te cortei que você estava falando aí Não, não, do imagina. roteiro, né? Eu ia falar disso porque quando eu comecei a fazer isso, ah, no começo a galera meus amigos não levaram muita fé, porque às vezes você pensa, pá, é uma ideia que vai virar poeira, vai esquecer, porque no dia a dia tem tantas coisas que acontecem, família e. Ah, isso vai sair da cabeça. E não saiu. Ficou martelando e martelando e martelando. Até que eu disse, eu vou fazer, criei a logo, e aí falando com alguns amigos jornalistas, eu disse, ó, vou sair, a minha previsão é sair, e final de 2022 era para eu sair. E aí não deu. E aí eu saí em 2023, e aí quando o jornal fez a primeira matéria da minha. Porque eu sou muito conhecido lá na região pelos filmes que eu fiz, por trabalhar com Uhum. audiovisual, enfim. E aí eu fiz a primeira matéria falando de um filme, e daí linkou com esse projeto que eu tava, que eu já tinha o Instagram, né, no ar. E aí um amigo de uma cervejaria me ligou. No dia que saiu a matéria do jornal, disse, Rodrigo, eu li a matéria, e que é o Miguel, da Hunziker, é um cervejeiro aqui de Dois Irmãos. Ele disse, se tu fizer isso, tu vai estar realizando um sonho meu. E eu gostaria muito de colocar a marca da minha cervejaria no teu carro, no teu Fusca, para te apoiar. E É ali muito eu vi legal. que eu teria apoio, sabe? Daí comecei a estruturar essa parte de visitar cervejarias para estruturar o carro de fato para aguentar uma jornada nessa. Naquele momento, aquilo passou a ser a minha vida. E aí eu comecei a estruturar para chegar nesse momento e realmente viver esses anos na estrada, trabalhando. Esperei minha filha completar 18 anos, que é a minha filha mais jovem. Então ela completou 18 anos e eu disse, ó, filha, agora tem 18 anos, eu vou fazer uma viagem bem grande. Embora eu sempre vivi viajando, sempre fui da estrada, nunca por causa do trabalho. Eu trabalho com audiovisual e geralmente os trabalhos onde eu realmente ganho dinheiro é viajando, São Paulo, Curitiba, como assim que eu me sustento. E Então, sempre quando eu sendo decidi. do Fusca ou não? No carro normal Não, ou não? não, eu sempre viajei de Fusca. Aham. Viajei, mas sempre nas férias. Esse é meu oitavo Fusca. E eu tive. Meu oitavo Fusca e sete foram roubados. Ô, louco, velho. E teve um que foi roubado duas vezes no mesmo lugar. E aí eu recuperei, estacionei no mesmo lugar, roubaram do mesmo lugar. Você tá brincando. Sim. E aí comecei a estruturar a viagem. E quando eu comecei a estruturar a viagem, claro que eu sei que tem a questão financeira, que eu É, não tenho grana guardada, e o pouco dinheiro que eu tinha sobrando, no sentido que eu estava guardando para viagem, foi gasto agora na pandemia, fazendo carro, enfim. E aí eu disse, pô, eu vou viajar agora, eu vou fazer Brasil e vou aproveitar esse contato que eu tenho com as cervejarias para conseguir alguma grana para eu poder sair do Brasil, porque no momento que sai do Brasil tu só vai gastar. Daí tem é, vários, tem a limitação da língua, ou tentar que até o momento que eu saia do Brasil, que as redes sociais estejam também me dando algum dinheiro, alguma coisa assim. Então eu subo o Brasil, indo pela costa, até. A minha ideia é até Rio Grande do Norte, mas provavelmente eu vá um pouco além. E aí depois eu desço pelo centro. E daí vou para Brasília, vou descendo, descendo, até Mato Grosso. Passo aí pela tua região, e aí vou para Mato Grosso e saio por Mato Grosso. E daí vou para a costa e vou subindo. aí Aí, com certeza nós vamos receber uma visita, né, velho? com certeza, vou sair certamente.
Pois é, E aí, a então. minha ideia, o meu rolê não é de visitar muito pontos turísticos, sabe? Que Aham. não é essa a proposta, a minha proposta. Tipo, de ficar, vou com o carro em Machu Picchu, vou com o carro. Não, eu quero ir nas cervejarias e se eventualmente der para eu subir ou pro Machu Picchu ou ir a algum lugar, algum ponto turístico, eu vou. Mas eu não vou. A minha rota nunca vai ser definida, eu tenho que ir em tal lugar porque lá é turístico, eu tenho que ir em tal lugar. Não, eu vou sempre de encontro às cervejarias. É, O até porque aí você já foi explorado, assim, todo bastante, mundo já falou aqui. bastante, né, cara? É. Sim. O que eu quero é mostrar Aqui, as cervejarias. E aí, quando eu entro no imagina, no Peru tem bastante cervejaria, tem aquelas. uma história muito rica, né? No Peru, as mulheres Tem. faziam, mastigavam o milho e jogavam lá na tina de palha para fermentar. Eu quero conversar Eu, alguém que a eu, avó eu, fazia tom, isso, eu tomei uma cerveja assim lá no Peru, né? cara. Que massa. Não, eu quero Você anda tomar. na, você, você anda na rua, aí tem tipo um pau assim com a bandeira vermelha. Ali é um fabricante de cerveja, entendeu? Uma casinha Sim, ali. Aí você vê assim bastante aquilo na rua, né, cara? Aí o cara levou pra gente conhecer uma família lá, tá? E o cara tava fazendo aquele ritual lá, negócio lá de abençoar a terra, não sei o que. Era e tinha uma sim. cerveja num, sei lá o nome daquele lá, um trem de barro, sabe? Aham, Aí ele deu lá pra nós. Eu bebi, né? A minha, todo mundo bebeu lá, menos, acho, menos minha esposa e minha filha, mas eu bebi. E era uma cerveja. Você via que histórica. era cerveja. É. Era um gosto, não era muito. Não era. Era estranho, entendeu? Mas era cerveja. É isso que eu quero mostrar também. Eu quero mostrar É. tudo. Eu não quero só mostrar cervejarias grandes, eu quero falar com o pessoal que faz cerveja de panela, com mulher. Tem muita mulher fazendo cerveja que as pessoas não sabem. Falar com essa galera, com as mulheres que fazem cerveja, com, com, com cervejeiros de fundo de quintal. Mostrar a cultura cervejeira mesmo, o brew, É, como como os caras chamam, né? Aqui em Goiânia tem bastante cervejaria artesanais, entendeu? sim, essa região também tem muito, Goiânia, É. BH, aí tem bastante. Inclusive, minha primeira cerveja artesanal que eu tomei na minha vida foi uma aí na tua região aí. Era uma Eu aprendi, Baque. eu fiz um curso de cerveja lá em Rio Verde. Eu fiz a minha Né? cerveja. Fiz a minha cerveja, o Olha cara. aí. Mas aí virava que o cara, o professor, fazia cerveja e os caras ficavam era só bêbado, porque tomava tudo. Sim, sim. Ah, mas é bom, é o lado bom Mas era bom, mas a minha cerveja ficou boa, cara, não ficou ruim Ah, não. que legal. Se a gente faz É, uma quando eu passar por aí, vamos fazer, tem que. Ah, bom? bem fácilzinho de fazer, né, cara? O cara pensa que é Sim, difícil, mas não é sim. não. É, Não, não é não. A gente pode fazer aí, fazer uma abraçagem e fazer uma live para tomar cerveja com a galera. vamos bolar um esquema desse, tem tempo pra isso ainda. Então, e daí eu vou subindo. Eu acredito que os países que eu mais vou ficar vai ser México e Estados Unidos, porque México também tem É, muita cervejaria. E aí, quando eu entrar, eu vou tentar fazer mais ou menos ali o roteiro que o Jess fez. O Jess também me motivou muito. Quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei o Nauro primeiro, e aí encontrei o Jesse depois. E o Jesse estava, na época ele estava preso no México, no estava lá México, na pandemia. pandemia. E aí eu voltei a assistir todos os programas dele e ele me inspirou muito nessa questão de realmente não ficar esperando. Vai viver. E, e aí quando eu montei o meu roteiro, eu montei muito baseado no roteiro que ele fez. Tipo, pô, ele já foi, então eu vou seguir alguém que já foi, que já passou. Então, o Jesse fez, eu fiz praticamente o mesmo roteiro que o Jesse fez quando ele foi pro Ushuaia. Vou Aham. fazer praticamente o mesmo roteiro que ele fez no Brasil e depois também vou entrar por Laredo, nos Estados Unidos, que é por onde ele entrou. Aí poucas coisas no meu roteiro nos Estados Unidos vão mudar do Jesse. A única questão é que eu quero ir mais por centro. Eu tenho alguns amigos no centro e tem muitas cervejarias que eu quero ir no centro. Uhum. Connecticut eu quero ir, Nova Jersey, que são lugares que o Jesse não foi. Mas o Jesse foi uma grande inspiração e quando eu chegar lá no Alasca eu quero dedicar também essa conquista, né? É o mínimo que eu posso fazer. Sei lá, fazer de alguma forma alguma homenagem pra ele, né? Tipo, porque eu tô tirando Cara, fruto que ele tava é, fazendo. eu acho que quem puder fazer isso, né, cara, e sempre manter viva aí a memória do cara, né? Acho que Sim, como se diz, é uma obrigação, né? Uma uma obrigação, vamos dizer obrigação, assim. também acho, também É, acho. Pra que cara, essa live,
A primeira live que nós fizemos aqui dos viajantes de Fusca foi com o Jess e o Nauro, né? Eu sei, eu Acho que é assisti. uma. Acho que poucas lives o Jess fez. Ele fez com uma conosco aqui no canal. Assim, naquela época da pandemia. Então, é legal isso aí que você está fazendo, cara. Vamos, entendeu? Vamos fincar lá alguma coisa, uma bandeira junto com a sua bandeira, e, enfim. E a minha ideia é ir e voltar. Eu quero ir e voltar com o Fuca. Eu costumo brincar com a galera que, tipo, eu vou e vou voltar com esse Fuca. Nem que eu tenha que enrolar ele no Durex, na fita crepe, Durepox, mas ele vai voltar comigo de um jeito ou de outro. Eu não É, vou deixar ele lá. cara, eu não tem como deixar lá, né, velho? Eu não Não, e o deixo meus Jess, eu amigos aqui sei em que lugar nenhum. O Jess teria voltado com o Fucão, cara. O Jess não ia deixar ele lá. O Dodongo teria vindo junto com ele. Ele não ia deixar o Dodongo. E isso me dá muita garra, porque, tipo, eu quero representar o Jess nesse sentido, sabe? O Jesse deixou um legado muito grande e eu fui muito inspirado por ele. Então, o que eu puder fazer também para honrar essa inspiração, honrar esse legado que ele deixou, eu vou fazer. Eu acho legal isso aí da sua parte, cara. E de qualquer um que pôs isso na mente e queira fazer uma homenagem, acho que é sempre válido, entendeu? Até porque eu acho impossível, não impossível, né, cara, mas é o legado do cara tá aí, entendeu? Vai ficar, pelo menos para quem gosta de viagem, de Fusca, Sim. aí vai ficar pro resto da vida. E quanto mais a gente conseguir manter isso aceso, ele vai agradecer, todo mundo vai querer, todo mundo agradece, enfim, acho que é interessante isso aí, cara. E eu lembro que uma live dele, mano, não sei se foi, não, foi um podcast, e ele disse, cara, eu não espero muito da viagem, eu quero viver a viagem, mas se eu conseguir motivar uma pessoa a fazer isso, a viver, a viajar, a não ficar esperando a vida passar, eu vou estar muito feliz. E eu sou uma pessoa, eu sou diretamente um cara que foi motivado muito pelo jazz. Eu lembro que eu e minha esposa a gente comprou um Fuca em 2017, um Fuca vermelho que a gente chamava de Forest. E a ideia era ir pro Peru. Só que a gente nunca teve coragem de realmente botar esse Fuca na estrada para ir pro Peru. E aí na pandemia, eu pensando, encontrei o Jazz e disse, pô, se ele tá fazendo, cara, é possível. Só tem que ter coragem para fazer. E aí ele me deu, eu acho que o empurrão que eu precisava para fazer isso. Até o Amaury tá perguntando se o raio tá na rota. Ah, Não sim, sei. A Mauri é meu amigo Ah, tá. de longa data de infância. Ele tá na rota assim, eu vou passar e vou ficar na tua casa aí, comendo churrasco. Vai cortar o cabelo lá. Vou cortar o cabelo lá. Isso é Vou bom. dar o raio, sim, com certeza. E aí você dá essa volta, aí desce aqui pro centro do país, e aí começa a subir para. Vou subindo. E aí o roteiro geralmente ele é alterado, né? Porque eu chego numa cervejaria, falo com o mestre cervejeiro, ou faço amizade, e o pessoal vai me indicar, ó, tem uma cervejaria em tal cidade. Ela pode sair fora do meu roteiro. Então eu saio e volto pro roteiro. Tipo, eu vou pela costa, mas em alguns momentos eu vou pro interior. Só que eu vou pro interior e volto pra costa. Vou sempre pelo litoral. E isso vai acontecer direto. Tipo, é um É, roteiro muito orgânico. Inclusive, eu é, tô pedindo pra galera pra me sugerirem. Dizer, ó, sempre que eu chegar na cidade, ó, tô em tal lugar e vou, a próxima cidade que eu vou é a seguinte. O que vocês conhecem daí? Me passem o nome do pessoal. Conhece alguém que faz cerveja de panela? Eu quero conversar com essa galera. Porque eu realmente quero criar um banco de imagem cervejeiro das Américas. Ter um conteúdo que seja referência e depois lançar isso como documentário ou uma série documental. E aí, quem vai dar sabe uma, também dá um material muito massa, muito, é, muito legal. dá uma série gigantesca, né? Enfim. Sim, É. e falar de cerveja, tu fala de amizade, tu fala de vida. A cerveja tem muito esse poder, esse dom, sabe, de juntar as pessoas. Todo mundo fala, cerveja, quem gosta de cerveja é cachaça. Não! Cerveja é uma cultura riquíssima, uma cultura que aproxima as pessoas, que cria amizades, cria histórias. E a É, própria humanidade, a humanidade deve muita cerveja, somente na questão exatamente. de sobrevivência. Tinha uma É. época na Europa que não dava para tomar água, a água é contaminada, e daí o pessoal tomava o quê? Cerveja. Cerveja, é. Cerveja.
E outra, né? A cerveja artesanal tem esse dom, né? Esse dom aí de unir também as pessoas e fazer amizade. O cara Total. faz ali, né? 15 litros, 10 litros de cerveja e ele. Ó, o meu amigo Aquila lá É... dizendo que o Arthur foi dormir ouvindo a live. O Arthur é o filhinho dele que tem. Tá com um aninho, eu acho que 2 aninhos. Tava lá em casa semana passada fazendo churrasco. Boa noite, Arthur. Valeu, Aquila. O Emerson tá perguntando se existe cerveja artesanal zero. Nunca vi, cara. Tem sim. Tem zero álcool e tem sem lactose também. É mais difícil de fazer, é mais complicado, mas tem. Inclusive, ali em É. Picada Café, eu acho que tem a Faraó, que inclusive a minha apoiadora no projeto, eles fazem cerveja sem álcool. Mas tem Ah, sim. Faraó é tua patrocinadora aí também? É sim. Aham, tem umas marcas bem legais que estão me apoiando, me É, tem, patrocinando. tem a Stenhouse, né? Que eu acho que é também lá de lá, né? A Stenhouse mas eles não me patrocinam, infelizmente. É a única de Picada que não quis me apoiar do Ricardo. Aí, Ricardo, dá tempo ainda, hein? Não, tem muito tempo pra apoiar, né? É aí, tem. Eu calculo 1 ano e meio e de volta ainda. É. Um ano e meio? Eu acho, não tem como fazer menos disso, menos do que É. isso. Não, não dá. Não dá, né, cara? Imagina. E ainda Cada. tem a questão do inverno nos Estados Unidos, né? Tem que pegar uma janela que não seja inverno, tem lugares que tu não consegue ter acesso por causa do inverno, então é impossível fazer em menos que isso. Isso é sem contar a parte do Brasil, né? Você tá falando, né? É, sem contar a parte do Brasil. Sem contar a parte É. do Brasil. O Brasil, eu acredito que vai. A gente tá. Eu acredito que esse ano todo vai Brasil. Acho que até fevereiro do ano que vem eu ainda tô no Brasil, eu acho. Que é muita coisa, muita história, muito lugar para ir. E aí E você falou do seu boné, o boné já tá à venda em algum lugar aí? Divulga aí também. Inclusive, meu amigo lá guarda um pra mim. Então, esse boné, na realidade, ele acabou. A gente conseguiu vender todos que a gente tinha. Não tinha muitos, eu fiz mais como teste. Mas agora a gente já tá fazendo os próximos, inclusive vai mudar, vai ter mais modelos. E aí o pessoal vai poder comprar pela internet. Tu Pela compra, internet. e aí, daí a minha esposa despacha para todo lugar do Brasil. Depois vai ter ali no Instagram, pra galera poder Hoje. escolher o modelo e, enfim. E dar essa colaborar, né? Porque os bonecos são bem bonitos, o pessoal compraram os bonecos rapidinho. É, E é uma o forma de ajudar, contribuir, né? Tipo, com a viagem, quem gosta disso. é. E adquirir um boneco bem bacana. Eu gosto muito do boneco, curto pra caramba. Eu também gosto. O Douglas tá falando que o boné não sai da cabeça dele lá. Mas eu É, gosto, o eu gosto de Douglas. boné. A É. Bruna também, esse boneco ficou top demais. Obrigado, Douglas. Obrigado, Bruna. E a Bruna e o Douglas são amigos queridos que lá de Picada Café, que me ajudam muito, colaboram muito com essa viagem, me incentivam muito também. Obrigado aí por assistir a live. Obrigado, Douglas. Abração. Cara, esse um ano e meio aí, não sei, hein? Que vai mais longe, né? É, eu também, né? Daqui a Ah, pouco, cada ainda mais que vai ter paradinha Copa. aí. Ainda mais o Nauro disse que está indo para lá em 2026, né? Ano que É, vem, a Copa do Mundo. Não sei, né? Daqui a pouco a gente se estende um pouco mais. Eu disse, não tem data para voltar. Eu só calculo que o mínimo seria 1 ano e meio. Não tem como eu dar uma data menor que isso. Ah, 1 ano eu vou e volto. Não, não tem. é, Impossível. é porque eu tô pensando aqui, cada parada na cervejaria, você vai ter que beber umas. Aí cada umas que você beber vai ser um dia, Sim. 2 dias para você recuperar. É, por região, acho que vai Então, no mínimo 3 dias por região, eu acho. Não é, dá pra eu parar. aí se a E, cerveja for muito boa, aí lascou. Aí o cara fica uma é. semana lá. Não, e aí tu cria amizade também aqui em Pelotas, que é a cidade do Nauro. Eu fui para Pelotas, eu botei Pelotas no meu roteiro porque eu queria conhecer o Nauro e porque tinha um pessoal cervejeiro lá muito forte. E aí eu fiz uma amizade com o pessoal, era para ficar 3 dias, eu fiquei 15 dias. Imagina. Se for a média de 15 dias por cidade, por região, É. né, vai Ixi. bastante. E todo mundo tem que passar lá no Nauro, né, cara? Lá já Quem é é. viajante tem que passar lá no Nauro. Tem É. que passar, tem que fazer contato com o Nauro e. Mesmo que por exemplo, o cara tá indo pro Japão, mas ele vai. Não, vou passar lá no Nauro, depois eu vou pro Japão. Não, e aí o Nauro me contou várias histórias de várias pessoas que passaram por lá, né, antes de mim, enfim. E, e tu se sente parte de alguma coisa. Isso é muito.
Porque eu tava começando, né? Era só mais um cara louco que, tipo, ou corajoso que tava realizando o sonho de viajar de Fuca. E aí eu Ah, chego lá no Nauro e o Nauro me insere dentro de um contexto que até então eu não fazia parte, sabe? E o aí Naldo, tu o passa a te Naldo tá aí na sentir parte de live. alguma coisa. Ó, O acabou de Naldo, entrar. ele entrou na live. E Mas, aí eu me cara, insiro dentro disso. E aí eu fui pra lá, voltei pro Brasil, depois voltei pro Nauro de novo. Fui lá de novo pra fazer umas coisas lá em Pelotas e fiquei na casa do Nauro de novo. e lá Família. tem. E você disse que lá tem bastante, né, cervejaria, né? Tem, lá tem Artesanal. lá tem algumas das melhores cervejarias do Rio Grande do Sul também. A Roca, a Doca, a Bruma. Tem uma galera lá que faz cervejas muito boas, e são cervejas locais que não são vendidas para fora. E geralmente essas são as melhores. Sabe? Tu compra cerveja ali na tua cidade. Inclusive a Roca tem uma cerveja que chama Local, que é a que ele mais vende lá. É muito boa. Ó, o Nauro. Valeu. Oi, Nauro. Falamos bastante de ti. Eu acho que tua orelha tava quente aí. É, ele gosta de um vinho, né? O Nauro gosta. O Nauro é um cara, o Nauro é um cara inteligente, chique, né? Tipo, o Nauro como se diz, um gentleman. Quando crescer, eu quero ser igual o Nauro nesse sentido. É, ele gosta de um uísque também e tal. Um uísque. Falou o nome lá, eu nunca nem lembro mais do nome do uísque, entendeu, cara? Ô, Nauro, Que eu vou lá na. subir, mas eu não sei quando, meu amigo. Vai demorar um pouquinho. Eu ainda tô em Estrela, lajeado. E aí depois vou para São José dos Ausentes, para conhecer uma cervejaria chamada Ausentina. E aí depois vou para Santa Catarina e daí vou subindo. E aí, mas vou passar em Brasília, assim, só não por enquanto. Mas vou passar sim. Vamos ver aí se a gente consegue se encontrar. Ah, seria muito massa. Encontrar o É, segundinho na estrada. é legal, cara. Cara, nós temos que arquitetar aquele encontro, né? Dá pra bolar alguma coisa nesse meio Ah, tempo aí. sim, com certeza. É, Eu apoio muito, dou maior força para que isso aconteça. Eu só que desvirtuo o meu roteiro lá para encontrar vocês. vamos falando, né? Tem como, tem bastante tempo, mas também não tem muito tempo assim também não. Tem que fazer acontecer, entendeu? Que Sim. manda. É. Mas aí, cara, conta mais aí do projeto e tudo isso vai virar documentário, né? Você vai estar profissionalmente editando, registrando ali. Na realidade, o dia a dia da viagem vai ser postado no Instagram, né? TikTok. É uma coisa que eu nunca. É uma coisa que eu tive que meio que me adaptar, sabe? Porque eu não sou influencer, não sou TikToker, nunca imaginei fazendo isso, mas tu acaba tendo que se adaptar a essa. Porque tu precisa mostrar para as pessoas, então tu tem que acordar, fazer o teu story, fazer o teu Reels, pra galera saber que tu tá. O que tu tá fazendo, né? Porque se tu não tem público, tu precisa ter esse público até para que a viagem aconteça. E a galera dá maior força, convida para ficar nas casas. Então, as redes sociais te ajudam muito nesse sentido, né? Não só de visibilidade, mas de apoio também. Que nem na primeira parte, o Nauro me indicou vários lugares que eu fiquei e muitas outras pessoas me mandavam mensagem querendo ajudar na viagem, sabe? Querendo, ó, fica aqui, pode ficar aqui, eu fico hospedado aqui em casa. Então, isso aconteceu muito e tá acontecendo ainda. Várias pessoas me mandam mensagem e dizem, ó, Rodrigo, tu vai passar por aqui, vem aqui em casa, fica aqui. Cara, isso é fantástico, sabe? Isso é. Tu vai te conectando com pessoas, criando história com pessoas que provavelmente se ficasse em casa, tu nunca ia conhecer essas pessoas, tu nunca ia encontrar essas Não. pessoas. E aí, essa é a primeira forma que eu vou mostrar, né? Mostrar a viagem. E tem sempre o diferencial que eu gosto de tocar nisso, que é porque é de Fusca, né? Porque se você Que é tipo isso. pegar, sei lá o que, Qualquer outro um carro outro não é a mesma carro, coisa. Não não é é. a mesma coisa. O Fusca é uma máquina de fazer amigo. O Nauro diz É. isso. O Fusca é uma máquina de fazer amigo. Onde tu para o Fusca em qualquer lugar, cara, alguém vem tirar foto, vem começar uma conversa. É incrível isso. Eu Cara, a costumo dizer gente que só. o A, De Niro, a- o De Niro é a estrela dessa viagem. Eu sou só o condutor dele. a gente, nós só se conhecemos, eu, você, o Nauri e aqui tanto de gente lá que, que tá ali por ali por conta do Fusca, porque imagina, se tivesse viajando de sei lá o que, lá o Nauri foi ver a Copa da Rússia, se ele tivesse ido de Sim.
sei lá, cara, de qualquer outro carro aí, nem sei carro que eu digo. Eu não sei se, para mim, eu não ia despertar o interesse. Né? Eu Eu sempre conto vou. para ele que eu vi uma propaganda na Rede Globo daquele Fusca lá na Rússia, Sim, acho que era na Globo, lá na abertura da Copa, não lembro direito. Falei, cara, que porra é essa? Um Fusca lá na Rússia? Eu custei entender, entendeu? que esse cara tá fazendo lá? Falei, o que esse cara tá fazendo lá? E depois fui ver, era um gaúcho. Falei, cara, como que esse cara foi pra lá? Falei, não tô entendendo isso, cara. E aí, naquela época, não era tão. Você não tinha todas as informações na mão como hoje, entendeu? Sim. E aí, passado um dia, eu conheci o Mauro. Falei, caramba, que coisa. É bom isso, cara. E aí, então, vou responder duas perguntas que fizeram aqui. Bom, Ah, só concluir essa. Daí, então, no Instagram, no TikTok, tudo é Expedição Malte. Se botar Expedição Malte, vai fazer ser tudo, é tudo a mesma coisa. E aí, no dia a dia, e no YouTube que está sendo os programas. A primeira parte do programa no YouTube, ele foi. Eu tive que garimpar muita coisa na internet, do que eu tinha postado, dos stories, coisas que eu tinha na nuvem, no celular, guardado no celular. Então, eu consegui, criei uma ordem cronológica do que aconteceu, então já estão disponíveis no YouTube, Expedição Malte. Então tem lá de Picada Café Ushuaia. E agora eu vou postar do Ushuaia até Picada Café de novo. E aí vai passar lá por Chaltén, por Calafate, Bariloche, os lugares que eu fui ali perto da Cordilheira dos Andes, até o Furto do Deniro, a volta para casa. E paralelo a isso eu vou colocando já essa segunda parte. Então vai ter sempre nas duas playlists, vai ter vídeo antigo e vídeo novo. hum. E no final de tudo isso, editar um documentário, tentar viabilizar uma coprodução, algum lugar, algum streaming para mostrar esse documentário para o pessoal. A minha ideia não é ganhar dinheiro com esse documentário, é simplesmente lançar ele para que todo mundo possa ver. Daí eu vou usar também o meu conhecimento como produtor, como audiovisual, para historizar esse documentário. Eu acredito que ele vai ter ele vai ser muito grande para ficar num documentário, então provavelmente vai ser uma série documental que vai Ah, contar a história cervejeira das Américas. legal. E ali me perguntaram ali se eu vou passar pelo Rio, vou passar pelo Rio, vou ficar um bom tempo em São Paulo. Até ali, até a Bahia eu vou ficar muito tempo nos estados, ou seja, Paraná, Santa Catarina eu vou ficar muito tempo, Paraná eu vou ficar muito tempo, São Paulo eu vou ficar muito tempo, Rio eu vou ficar muito tempo, Minas eu vou ficar muito tempo, o teu estado eu vou ficar bastante tempo, porque são lugares que a cultura cervejeira é muito grande. Então, nesses estados eu vou ficar muito mais tempo. E sobre o carro, perguntaram o que eu fiz nele para melhorar ele. No momento que eu decidi que ia viajar, a primeira coisa que eu fui atrás, eu vi muitos vídeos do Jesse e de outros viajantes para ver o que eles tinham passado de dificuldade enquanto o carro, né, enquanto o Fusca. E aí eu vi que geralmente pneu, quando tu vai para neve, para andar no gelo, pneu é a coisa que mais Afeto. que mais afeta, porque se tu não tá com o pneu adequado, tu pode te matar numa curva. E aí eu fui atrás de profissionais que me orientaram o pneu certo de comprar, o pneu, a roda certa de ter. E aí eles não sabiam muito bem qual pneu, e a gente pesquisou, fizemos testes, e aí chegamos no pneu híbrido que dá off-road e para asfalto, dá para gelo, mas mesmo assim ele não tira, ele não anula o uso da corrente. Tu tem que usar a corrente, Tem que usar corrente. É tem que usar a obrigatório, corrente, né? é A corrente é obrigatório. obrigatória. Mas tu tendo um pneu bom que ele vai te ajudar, isso já ajuda bastante. Para mim foi crucial. E assim, dirigir na neve foi bem complicado. Dá medo, tipo, porque às vezes tu perde o controle do carro, o carro tu só deixa o carro ir. Isso foi uma das coisas que me deu muito medo na questão de dirigir o De Niro. Tem de Na... pneu, eu tô rindo aqui que eu tô lembrando que é Fernando 2 lá, sabe? Sim, o Fernando doido. Eu vi as coisas do Fernando e pensei, meu Cara, Deus, que cara louco. cara, É verdade. só pegar o Fernando ali, o Fernando era muito louco, velho. Nem pneu É, assim, tinha, velho. Quem é que. eu vi, eu ficava O fazendo Fernando. muito medo. É, Ele é muito ousado, né? Muito. Eu admiro isso, mas eu é, não faria as coisas que não, ele fez. não, eu também admiro, mas assim, cara, não, eu não Loucura, dou conta, loucura. não. Eu tenho. Imagina, você ficar num lugar parado por conta de um pneu.
a não ser que ele estoure ali, mas pelo menos você tem que ter outro para pôr no lugar, entendeu? Sim. No E eu lembro, mínimo, né? Assim, então, e eu lembro que quando eu fui, tem quando coisa a que gente não dá, encontrou, entendeu? Tem que gasolina, pneu. quando a gente encontrou os pneus certos, eles eram muito caros. Eu não vou falar o nome aqui da empresa, porque eu tô tentando patrocínio com eles e até Quanto- agora não. Mas é um pneu que agora não tá mais nem sendo feito no Brasil. E aí, ele é. Eu troquei as minhas rodas, que eram. Na época eu tava com roda 14, eu botei roda 15, botei roda de ferro também, as mais fortes que tinham. E pra te ter ideia, esse pneu é tão forte que a roda que tinha antes, eu tinha 14, eu troquei por uma roda 15, só que não era uma roda 15 muito forte. A gente tava enchendo o pneu, Uhum. a força do pneu fez a roda estourar. E, puxa vida, Sério, cara? eu tive que comprar rodas novas que aguentasse o pneu. E aí comprei, e o pneu, assim, ó, eu fiz toda a viagem, eu voltei, o pneu parece que nem foi mexido. E eu pensei, pô, funcionou, vamos comprar. Eu vou comprar mais dois desses sobressalente para eu não precisar me preocupar com o pneu durante toda a viagem. E, Você e acha que dá? Você esse acha pneu que é dá para para 100 mil ir? quilômetros. Eu acho que dá para ir para voltar, É. sem problema. Isso foi uma das coisas que eu mais gastei dinheiro, assim, no sentido, na primeira etapa de mudança. Foi a primeira mudança que eu fiz no carro. E aí o meu carro, ele é de embuchamento, não é pivô. E aí chegou na hora, pá, vou trocar para pivô, vou manter o embuchamento, e era muito caro. E aí uma coisa que eu não encontrava era mecânico que mexesse no Fusca com bucha, né? Sem pivô. E aí encontrei o Herb, a casa do Herb, com o Vini, e ele começou a mexer no Fusca. E aí ali com ele eu comecei a estruturar o carro para viagem. Isso lá em 2022, logo que acabou, que a gente começou a voltar da pandemia, eu já comecei a fazer coisas nele. E aí, o que eu queria era viajar com o Fuca natural, não queria mudar muita coisa nele, sabe? Então o motor dele, no primeiro momento a gente refez, mas manteve 1300L. A única coisa que a gente tentava botar é botar peças de qualidade, nada xing-ling para que fosse duvidoso. Não, tudo que a gente botava, a gente pesquisava, melhor peça, com mais resistência, com maior durabilidade, e aí comprava peça, pagava aquela peça, daí comprava outra peça, daí pagava aquela peça, e assim ia. E aí os pneus, depois eu troquei os bancos, porque o banco do Fuca dele em si, ele é muito desconfortável, né? Tipo, tanto É. baixo quanto alto, não dá para te viajar a longas distâncias. Aí eu troquei o banco, todos os bancos, botei banco de Onix nele, que é um banco bem confortável, dá para dormir dentro do banco, no banco. Tirei o banco de trás, para fazer embutir Ganhar armário, para espaço. o pessoal carregar. Troquei a transmissão, porque a transmissão do Fuca é aquela que vai lá embaixo também, conforme tu vai dirigindo, eu acho que ela maltrata muito os braços. Chega um momento que tu vai ter tendinite, vai ter aquela. Porque é lá embaixo, né, a marcha do Fuca. E aí eu botei aquela marcha curta e alta. Uh, no início ele não tinha multimídia, botei multimídia agora. Fiz uma, uma, um recapamento dele por dentro. Refiz o soalho dele por fora também, para deixar ele mais forte. Eu transformei ele num tanque de guerra, sabe? Ele vai lento, mas ele vai. Ele vai e vai voltar. Você fez um isolamento interno, é isso? Eu fiz o isolamento interno dele porque na primeira fase ele não tinha e eu sofri muito com o frio. Nossa, ele vira uma geladeira, né, cara? Principalmente se tu tá andando num lugar muito frio e a lata do Fuca é muito fina. Então, nossa, ele vira uma pedra de gelo. Tu tá andando dentro de uma pedra de gelo. E, às vezes, e daí tem aquele ar que vem direto, tu não consegue respirar porque é muito gelado. Então, a primeira parte eu sofri muito com isso. Então, eu tentei alterar essas coisas nele. Eu acho que eu consegui. Acho que agora ele tá melhor preparado para pegar o frio. Embora eu não queira pegar frio de novo. Eu vou tentar pegar as janelas. Mas da época mais quente, né? Não quero passar o que eu passei ali na costa do Chile o ano da outra vez, porque é perigoso, pro carro é ruim, pra mim foi uma aventura linda, mas eu não quero passar de novo, sabe? Eu acho que eu já passei uma vez. Não... Eu É, quero, eu mas gostaria deve de ser. entrar no Alasca no verão e ficar lá o inverno parado. Não quero ficar passando perrengue no frio. É a É, minha única questão. é frio, frio é foda, né? Frio, é frio Abraço, extremo. Lauro!
Saudades. Beijo na família. Mauro tá se despedindo ali. Ah, o Naura, eu acho que ele vai. Segunda, terça, quarta-feira ele tá aí, né? Tá aqui em Goiânia, Ah, eu de vi que ele tá volta. indo bastante pra ir. O Segundinho tá aí, É, né? deixou o segundinho aqui, né, em Goiânia e vai parar aqui quarta-feira, 15 horas, eu acho. E daqui de Goiânia vai para Brasília, né? Ele tá com um trabalho lá em Brasília lá. Sim, eu vi. Então, É. respondendo a pergunta do nosso parceiro ali, foi as mudanças que eu fiz não foram mudanças, eu adequei algumas coisas para ficar mais confortável, mais seguro, e mais forte. Foi isso que eu fiz. Não dá para inventar muita coisa também, né? Não, Assim, não dá. para é porque o Fusca já é bem Ele é parrudo nesse limitado. sentido. Ele é forte, é um trator. Eu digo que é um tratorzinho. O Fusca é um tratorzinho. Parrudo, assim, ele é bem grosseirão, né, para esse tipo de Sim, coisa, né, cara? sim. Tu sente ele no corpo, né? Tipo, tu tá dirigindo um É, Fuca. Exato, tu não dorme, não tem como dormir dirigindo um Fuca. Não tem, tu pode dormir dirigindo qualquer carro. Mas o Fuca, tu sente Fuca no estômago quando tá dirigindo. é. Não tem como. Difícil é cochilar no volante do Fusca, né? Não, não tem. E a questão do Fuca é tu ir devagarinho, ir a 80 e curtir a viagem, fazer a previsão, É, as coisas as preventivas, e é isso. preventivas, Exato. Isso é importantíssimo. o Fusca não é um carro. Os caras. Tem muito amigo meu que, pô, vou pôr motor tal e andar muito. Falei, cara, Fusca não é pra isso, não, velho. Fusca é 100, 120 ali, Olha, e estourando 140, aí olha lá, entendeu? todos os mecânicos que eu conversei, todos me disseram o seguinte: o Fuca não é. Fuca e Kombi não são carros para andar mais de 80 quilômetros. Ele anda, Não. anda, mas se tu ficar andando com ele tipo a 100, 100, Direto. 100, 100, É. ele vai começar a vazar. É inevitável. O tempo de vida dele vai diminuir muito. E aí tu vai ter que fazer coisas que provavelmente se tu andasse a 80 ia demorar 2 anos para fazer. Tu começar a botar 100, 110 nele, tu em 6 meses tu vai ter que fazer tudo. Então eu vou nessa, eu vou devagarinho e sempre. O Deniro é um 1374, né? Ele é Azul original ali. 74, 1300L, ele tá totalmente original, não porque a gente trocou peça, mas ele tá original, ele é 1300, nada foi readaptado do que ele veio de fábrica, nada, nada. A direção é a mesma, tudo é igual. Algumas coisas a gente coloca para melhorar, tipo eu botei multimídia nele, tem alarme, depois do roubo lá eu decidi botar alarme, tem corta-corrente, tem uma caixa que eu chamo de caixa estanque, cofre dentro, que é cadeado, então, ou seja, pessoas que. Se a pessoa roubar ele ou assaltar, vai ter que quebrar mais uma caixa dentro dele para poder levar alguma coisa. Tipo, tem umas Cortou coisas agora assim. aí, cortou aqui, ó. Você falou da caixa estanque, é tipo É tipo tipo um aquelas cofre. caixas, um Um cofre, né? cofre, que eu botei dentro dele para botar documentos, coisas que, tipo, para dificultar um pouco. Eu espero não entrarem mais nele, mas vai acontecer, vai que aconteça, né? É. Aí, pra dificultar também. Mas só o fato de ter o alarme dele. E quando eu botei alarme, eu pedi pro cara que colocou, cara, eu quero que tu faça um alarme que seja muito, muito barulhento. Então ele tem umas luzes que se tu entrar nele com o alarme ligado, ele começa a fazer um barulho muito alto e ligar luzes para todo lado. Então não tem, cara que vai chamar a atenção do bairro inteiro se tentar roubar o Fuca. Aí já vai inibir o cara, entendeu? Porque o cara Sim. também vai lá, mexe no Fusca, o Fusca não faz barulho em nada, aí o cara já leva mesmo. E não tem nada ali de valor. Tem ali minhas roupas sujas e meus bonés. E vai ser só. E cuidar os HD, né, velho? Não, agora é tudo nuvem. Agora é tudo nuvem. Agora Tudo tudo é na nuvem, é nuvem. verdade. Nada mais em Né? HD. Mete uma Starlink aí, acabou, ué. Sim, tudo nuvem. Nada mais em HD. Já aprendi Ele- com a primeira. ele- mas um dia aparece aí, sei lá. Que o O cara, Brasil é né, grande. que cara pegou aí, quem pegou aí, porra? Que você quer com isso, cara? Eu Devolve, tentei põe no comprar, correio. tu acredita que eu tentei comprar deles os HDs? Ele disse, ó, eu dou R$ 1.000 pelos HDs. Só os HDs, não quero mais nada. Pode ficar com todo o resto. Só que eles já tinham desovado na boca lá, né, da cidade. Ah,
Ah, é, na época você descobriu quem foi, né? Sim, a gente pegou É os mesmo, é. rapazes. E aí eles já tinham ido na boca e vendido. E aí não tinha como, realmente não tinha Nossa. como recuperar. Mas esses HDs estão em algum lugar, né? Em algum lugar, alguém tem essas imagens, enfim. Quem sabe daqui a alguns anos a pouco começa a aparecer imagem na internet aí do que tá lá É. dentro. Vai Vai que tá saber. assistindo a live aí, ó, manda no É, endereço aí do. manda aí, Manda manda pra aí. casa aí, Manda que eu dou recompensa. dá recompensa ainda, compensa. Sim. Não Imagina. precisa nem se Tomara. identificar. É, não precisa. Põe no nome de, sei lá quem, Papai Noel. Aham. Papai Noel dando presente. É, manda de volta. E aí agora, Cara, agora eu tô nessa jornada de novo, tô muito feliz de estar na estrada de novo. Tô muito feliz mesmo, muito contente. Tem um friozinho na barriga, né? Mas isso faz parte. Todo mundo pergunta, tá preparado pra viagem? Eu acho que tu nunca tá preparado pra fazer uma viagem dessa, cara. Não tem como tu tá preparado. Tu vai te preparando na estrada. Tu vai, tu vai vivendo a estrada e a estrada vai te preparando. Mas não tem que acordar um dia, tô pronto pra pegar a estrada. Não. é porque você vai Eu tenho desejo ficar. de pegar a estrada, mas eu não sei se eu É, tô pronto. aí o cara fica preparando demais também, entendeu? E aí nem vai, acaba perdendo tempo só na preparação, entendeu? Sim. E a questão do dinheiro, eu vou ficar esperando até o teu dinheiro. Ah, cara, tu vai ficar esperando o teu dinheiro. Tu nunca vai e faz o dinheiro durante a viagem. Vai trabalhar, vai. É, E no meu caso, como eu trabalho com audiovisual, eu digo para todo mundo, assim, qualquer perrengue eu vou bater de loja em loja e vou oferecer produto de audiovisual e duvido se eu começar às 8 da manhã, escolher uma rua, lá no final eu não vou ter feito dois, três, quatro vídeos, sabe? cara, ganha uma proporção boa. Eu lembro entendeu? Quando você estiver chegando ali, pelo menos assim, com o Jeff foi assim, antes dele chegar nos Estados Unidos, ele tinha uma visibilidade boa. Aí quando ele estava chegando ali nos Estados Unidos, chegou no México e tal, entendeu? Ele ganhou mais visibilidade ali naquela época, entendeu? Aí teve pandemia e tal. Aí quando ele estava entrando, antes dele entrar nos Estados Unidos, eu acho que o negócio bombou mais, entendeu? Bom, Eu não bom. sei por quê, Sim, cara. Eu não, sim. O é, algoritmo é. subiu. Acho que a mesma coisa vai acontecer contigo, porque agora acho que vai ser um pouco diferente, vai ser mais tranquilo, não tem pandemia, não tem essas loucuras todas, né, cara? Acho Sim. que. Mas assim, todo mundo quer ver, entendeu? Todo mundo fica de olho para justamente, como se diz, é meu sonho, eu não consigo fazer, É, tu não viaja sozinho, a galera vem não junto. viaja. A galera apoia E, muito. e apoia mesmo, porque o pessoal gosta, né, cara? É muito bom. E isso é muito importante, sabe? Porque, que nem, eu acho que quando tu tem, que nem o Jesse foi importantíssimo pra mim, porque eu sempre quis viajar. O Nauro foi muito importante. Então foram inspirações que me inspiraram muito a, a ter coragem pra fazer isso. De repente, se eu não tivesse encontrado o Nauro, não tivesse encontrado o Jesse, talvez eu ia protelar isso e ia chegar um momento que eu ia olhar pra minha vida e, puxa, não dá mais tempo. Não tem mais como fazer agora. Já, eu perdi ali a janela pra fazer. E acontece, a vida da gente tem tantas coisas, de repente era pra ter feito aquela época, agora não dá mais, por N motivos. E assim como a gente, o que eu tô fazendo eu acho que é importante porque vai motivar alguém, eu tenho certeza disso. Assim como o Jesse me motivou, o Nauro, as pessoas que apoiam também motivam muito. Que nem as mensagens que eu recebo de apoio ou de pessoas querendo ajudar. Às vezes aparecem pessoas que simplesmente pedem o Pix e mandam Pix para ajudar, ó, para te botar gasolina, ou para te ajudar a comprar uma peça. Isso acontece muito porque as pessoas elas se identificam, Se identificam, é. gostariam de viver isso, mas não podem por motivos particulares ou familiares, enfim, e aí elas querem contribuir com o que tu está fazendo e para se sentirem um pouquinho parte disso e se O sentirem cara. dentro do que tu está vivendo. Exatamente. A pessoa sente dentro dentro do seu projeto ali, fala, pô, eu ajudei, não interessa quanto, mas pelo Sim, menos eu estou contribuindo, ajudei, fiz parte. E lá na frente o cara pensa, pô, legal, eu vi, acompanhei.
eu ajudei da maneira que eu pude fazer isso acontecer. Então, e é muita gente, cara. Nossa, é muita gente mesmo, entendeu? Aqui no nosso Instagram aqui, cara, todo dia, toda hora tem alguém falando sobre viagem, falando sobre história né, da família, e eu sou louco para fazer isso, sou louco para fazer aquilo. E aí quando o cara vê isso acontecendo, porque o legal disso é agora a gente está acompanhando, né, batendo papo contigo, hoje você está aí, amanhã daqui 2.000 quilômetros você vai estar lá não sei aonde, a gente volta a se Sim, falar, e isso vai dando aquele ânimo bom para todo mundo, entendeu, cara? Que eu acho isso é muito interessante fazer dessa maneira, entendeu? sim, exatamente, concordo total contigo. E cada quilômetro que tu roda, tu é outra pessoa, né? Tu, tipo, eu costumo dizer que tu melhora. A estrada te melhora muito como pessoa, como ser humano. Uma coisa que uma jornalista me perguntou uma vez numa pergunta: o que que tu acha que mais te mudou na viagem na primeira etapa? Eu disse, cara, eu comecei a perceber, e parece clichê, mas eu percebia o valor das pequenas coisas, sabe? E uma coisa que pra mim tinha muito valor quando eu tava na estrada, na Patagônia, no frio absoluto, água quente e meia seca. Nossa, como era bom ter meia seca pra botar nos pés, ou uma térmica de água quente. Isso tinha um valor tremendo. E aí quando tu tá em casa, que tu tem tudo, tu tem ali o conforto, tu tem a televisão, o sofá, essas coisas passam de uma forma tão despercebida que tu não vê o valor que isso tem pra quem não tem isso, né? É, Tipo, é, tem pessoas que não têm acesso a essas coisas e o quanto isso tem um valor. se E eu torna acho que essa coisa, automático, né, cara? exato, essa coisa de estar na estrada, essa vivência, essa coisa de não ter tudo ali da forma como tu está acostumado em casa, isso te melhora como ser humano porque tu começa a dar valor para essas pequenas coisas, sabe? E eu acho É, que isso é uma coisa que me melhorou muito, que fez a minha mente se expandir ab- bastante. abriu, né? O Fusca Saturno tá falando aí que vai sair do Rio de Janeiro, se eu não me engano, para Sergipe. Ele vai num Fusca e numa variante. Ó, Acho que foi isso. legal, que É, massa. isso é bom. Ó, E quem sabe a gente se encontra por aí, pela estrada. isso aí vai sempre encontrar com um cara tá caminhando, um tá andando de bicicleta. É, eu tenho um amigo que É, é o Edson, viajante cervejeiro, não sei se tu sabe quem é. Eu não, sei encontrei ele não. no Ushuaia, ele fez de bicicleta. O projeto É dele mesmo. tem mais tempo que o meu. Ele começou viajando de carona, indo até os pubs. Ele faz. É um projeto bem parecido com o meu, só que ele é sommelier, ele é crítico, ele é Hum, estudioso de cerveja. Eu não, eu sou um cara que gosta de cerveja. Então ele ia nos pubs e falava da cerveja, a mesma coisa, só que ele viajava de carona. E aí, em 2023, quando eu cheguei no Ushuaia, ele tinha ido de Florianópolis de bicicleta até o Ushuaia, a gente se encontrou lá. E agora eu tô subindo o Brasil e ele tá descendo. Então, em algum momento ali, a gente vai se encontrar no meio do caminho também. E ele tá de ah, bicicleta de novo, tá vindo, se eu não me engano, de Sergipe de bicicleta. que Até, isso, cara. e vai até Florianópolis. É muito legal, né, cara? Tem. Não interessa de quê, né? Igual o Naldo fala, interessa que você vai estar viajando, entendeu? É, A pé ou. vai se mover, né? Vai Né? sair do sofá, sair da zona de Tem. conforto. Aí eu falo pra ele, mas tem louco de tudo quanto é tipo, né? Tem o Matias aí, o gaúcho lá, o Matias Tartieri, viajou a pé, cara, empurrando aquele. Tipo uma. Sim, Não sei se você conhece. conheço assim. Então, E assim, tem o que tá tem. vindo agora dos Estados Unidos a cavalo também. É, tem mesmo esse cara aí, cara. Hoje eu Esse ainda vi um nome. vídeo dele que tava acho que no México, passando pelo México. Ele é gaúcho? Não sei, não sei. É que teve um que já foi, né? Que inclusive lançou um documentário no Brasil Paralelo. E aí tem esse outro que tá vindo agora, mas eu não cheguei a ver se ele é gaúcho, que estado que ele é. Hoje até eu vi um vídeo dele no México falando com um senhorzinho que tava passando a cavalo também perto dele. Bem legal. Que loucura. Mas é bom, né, cara? Isso é muito bom.
Cara, é isso aí. Você quer contar mais alguma coisa? Conta Não, aí é pra isso, nós é aí. isso, é isso. Não vou falar tudo, deixar um pouco para a É, próxima pra live. próxima live aí. Aí agora a próxima parada vai ser aonde? Então, eu saio daqui, eu vou passar por São Vedelino, que é aqui em Serra Gaúcha, aí passo por Caxias. Mas não paro, eu vou parar, eu vou passar só para fazer conteúdo. Em São Vedelino para visitar a cervejaria Urval, que é uma cervejaria multipremiada, que são inclusive apoiadores do meu projeto. E aí eu vou para Caxias para entrevistar alguns sommeliers que tem lá, de algumas Uhum. cervejarias, mas não fico lá, só passo. E aí sim, eu vou para São José dos Ausentes, daí lá eu vou ficar pelo menos uma semana, uns 3 dias no mínimo, na cervejaria Ausentina, que é uma cervejaria totalmente diferenciada, que fica no meio de uma montanha, no lugar mais frio do Brasil, né? São José dos Ausentes é o lugar onde as temperaturas são mais baixas no inverno, e agora tá começando o friozinho por aqui. E aí depois disso eu desço pro litoral de Santa Catarina. Daí ali tem várias cervejarias que eu vou visitar. Na costa, depois vou também para Blumenau, Santa Catarina, que é a capital da cerveja no Brasil. Vou para Pomerode, e aí cidadezinhas próximas à costa até chegar em Curitiba. Daí Curitiba também eu vou ficar um bom tempo lá, e aí vou indo. Ah, que legal. É, tem cervejaria, não vai faltar, né? Não, não vai não. Vai ter bastante história para contar. É só levar todo tipo de copo aí no Denir aí que tem pra todo gosto. Tem sim, tem, É, tem. E tem as que eu tô levando para tomar no Alasca, né? Tô levando 5 cervejas para tomar no Alasca, que são de apoiadores, para abrir lá, sentar lá no meio da neve e tomar lá. No aí dia que eu colocar a plaquinha. quando você estiver aqui em Goiânia, você vai ter que falar para os caras mandar umas para nós aí pelo correio já, para ir Sim, adiantando aí. sim, com certeza. Mandamos sim. Aqui tem umas boas, hein, cara, muito boas mesmo, hein. Eu sei, a região de vocês tem várias cervejarias que eu É, conheço, inclusive, que são premiadas, que inclusive tem amigos aí. Quero muito chegar na região aí, muito. A região de vocês é muito bonita e rica no sentido cultural também, né? Muito legal aí. Tô é, louco pra chegar aí. vai ser bom. Tamo aí, esperando aí, a gente vai estar acompanhando, a gente vai saber mais ou menos. Vamos programar alguma coisa aí. O Vamos Mauro sim, certo Edson. vai estar lá em Brasília, sei lá. E nós temos que fazer aquele encontro acontecer, né, cara? Quem sabe vem todo mundo aqui pro Centro-Oeste aqui, né? É, Goiânia e podia tal. fazer alguma coisa aí, já que não rola o Ushuaia, né? Daqui a pouco alguma coisa aí. É. Pelo menos, assim, eu tô no centro, né? Mais fácil todo mundo vir pra cá, né? Sim, é verdade, com certeza. É, eu tô perto de todo mundo. É, sim, porque se tu sai daí, de repente tu vai pra baixo, alguém que tá em cima tem que ir mais pra baixo, É, é melhor ir te encontrar aí. Verdade. é. Vamos, Isso aí. vamos esquematizar isso aí sim, cara. Vamos se encontra comigo. O cara, é Edson, isso. Eu, queria te agradecer muito pelo espaço aí que tu dá pra galera, é muito importante esse trabalho que tu faz aí no Instagram, de juntar os viajantes, de valorizar esse pessoal que gosta de viver na estrada. E te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo apoio. imagino, imagino. Eu que fico feliz em fazer isso, cara, porque aquela 2 centavos aí da minha ajuda, entendeu? E, como se diz, também só para eu tô coletando dados aí para me poder dar a volta ao mundo ainda, no Isso meu aí, Fusca. É. isso aí. E aí estamos já marcando aí a próxima aí, você vê o dia e a data, as melhores épocas aí, vamos deixar de falar não, entendeu? Não, Vamos não sim. vamos deixar de fazer não, vamos sempre estar fazendo aí, porque justamente para incentivar, e conta comigo aí, entendeu? Para qualquer coisa que você precisar aí, tamo aí, cara, Obrigadão, Edson. Obrigado mesmo. tá? Então, Deus te ajude aí Deus te ajude na sua viagem, na ida, na volta, e esse projeto é muito legal, é bem diferente. Eu olho assim, vejo, pô, esse aí, o Rodrigo teve uma ideia, juntou umas coisas boas, né? É muito legal isso aí, cara. Obrigado. Vai dar muita história, entendeu? Vai ter muita coisa para contar. E vou viver E muita coisa, né? Isso é mais. vai, O que eu vou viver vai ser uma coisa que não tem valor, não tem preço. não tem Já preço, vivi, cara. né? Estou vivendo. Já tá vivendo, é verdade.
Eu Cara, é queria isso agradecer aí. também o pessoal que participou da live, as pessoas que vão assistir, as pessoas que estão apoiando, que não só a mim, mas qualquer viajante aí que está na estrada precisa. O apoio de vocês é muito importante. Então, se não é a Expedição Malte, é algum outro projeto de alguém que está viajando. É, E aos meus apoiadores, aos meus amigos, todos os. Eu tenho uma galera que me apoia muito, que me segue, me manda mensagem. Os meus amigos. Prefeito Daniel, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. E é isso, é só agradecer essa gente que se não fosse esse pessoal, seria tudo muito mais difícil, bem mais difícil. é verdade. Agradeço todo mundo aí que participou da live. E sigam aí o Expedição Malte no Instagram, no YouTube, no TikTok. Ajude, né? Vai ter os produtos, bonés, enfim. Cada ajuda é bem-vinda e independente do valor, pode estar fazendo falta lá na frente, vai ajudar, enfim. Cada um sabe como pode ajudar e o interessante é estar junto, entendeu? Divulga, compartilha a live aí para seus amigos aí que gostam, entendeu? Assim vai conhecer o projeto do Rodrigo, entendeu? Isso aí. Então é isso aí, Rodrigo. Te agradeço e marcaremos uma próxima aí. Só Deus sabe onde você vai estar. E fica à vontade, quando você quiser fazer aí, dá um toque, a gente organiza e vamos fazer, tá bom? Valeu, Edson. Obrigadão, viu? Grande abraço. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus todo mundo. Boa noite aí. Um abraço e bom final de semana. Bom começo de semana, na verdade, né? Boa semana. Abração. É. Oi. Tchau, Tchau, fica com tchau. Deus, cara. Abraço.